Quer se aprofundar nos estudos bíblicos com conteúdo e praticidade? Temos uma grande novidade para você. A Bíblia em fascículos, vendidos separadamente e com preço acessível. Cada um dos 31 fascículos vem com o texto bíblico e diversos recursos da Bíblia do Estudante e aplicação pessoal. Adquira agora mesmo pelo nosso site cbad.com.br ou ligue grátis para 0800 021 7373. A Bíblia em fascículos, mais um produto com a qualidade CBAD. Subsídios. Lições Bíblicas. Jovens. Lição 5. Dízimos e ofertas como disciplina para uma vida bem-sucedida. A paz do Senhor. Já andamos aí um terço do nosso trimestre. Agora vamos entrar na lição de número 5, que é a última, que trata do tema dinheiro. Dízimos e oferta como disciplina para uma vida bem-sucedida. O texto do dia, 2 Coríntios 9:9, conforme está escrito: espalhou, deu aos pobres, e a sua justiça permanece para sempre. A síntese da lição: os textos bíblicos que tratam a respeito de dízimos e ofertas estão relacionados com justiça, misericórdia e fé. Então nós vamos analisar Gênesis 14, 18 a 24, no primeiro momento, para nós tratarmos aqui daquele episódio em que Abraão, ele entrega os dízimos a Melquisedeque. Para falar sobre esse tema desta lição, nós vamos tratar de um texto bem conhecido, a narrativa de Abraão, quando luta com 4 reis do Oriente e entrega o dízimo a Melquisedeque, rei de Salém. E no segundo momento vamos tratar de um texto do Novo Testamento, 2 Coríntios 9, do verso 9 a 10, além de 2 textos que mostram que Jesus também lidou com o tema do dízimo, diferente do que alguns dizem que não é tratado no Novo Testamento, né? Então esses estudos poderão nos auxiliar no equilíbrio entre as contribuições e a vida financeira. Vamos aqui trazer essa ênfase de que esse controle, que as pessoas que entregam o dízimo são pessoas que têm um bom controle da sua vida financeira. Isso vai influenciar também nas demais áreas da sua vida. O tópico 1 diz: Abraão entregou o dízimo a Melquisedeque porque era desprendido de bens materiais. Primeiro item da lição: o motivo da gratidão de Abraão. Verso 1 a 17 do capítulo 14. Então o capítulo 14, ele começa com um relato de guerra entre os reis do Oriente e os reis cananeus. E os 4 reis das maiores potências orientais da época, que era de Sinar, Elazar, Elão e Goim. Então eram potências muito maiores, poderosas do que as 5 cidades cananeias, reinos cananeus, né? Que é de Sodoma, Gomorra, Admá, Zeboim e Zoar. E nessa guerra, esses reis do Oriente, que eram mais poderosos, evidentemente, eles são vitoriosos e eles conseguem, então, ganhar a guerra contra os 5 reis cananeus, aonde estava Sodoma e Gomorra, aonde morava Ló, sobrinho de Abraão. Por isso, ele também foi levado como prisioneiro, que era o costume daquela época, levava os seus prisioneiros como escravos e também os bens como despojos da guerra. Abraão, ele fica sabendo dessa guerra e que seu sobrinho, que por mais que não tenha sido tão leal a ele, ele amava o seu sobrinho que tinha levado consigo. Então ele faz aliança com os confederados, Aner, Escol e Man. Então ele tinha ali os seus amigos também nessa região e eles conseguem então constituir uma tropa de 318 homens. Parece insignificante diante do poder que tinha esses 4 reinos orientais. Não sabemos quantidade de soldados
a Bíblia não fala, que tinham esses reis depois da guerra com os 5 reis cananeus. Certo é que Abraão e seus amigos conseguem, então, vitória nessa guerra, e eles recuperam tanto os prisioneiros como também os bens e alimentos que foram conquistados pelos reis, e mais os deles também, tinham chamados despojos de guerra, que era muito disputado naquela época, e muitos se enriqueciam a partir disso. Mas o que chama a atenção aqui nesse texto, em relação ao tema da lição, é que Abraão, a primeira coisa que ele faz quando ele retorna dessa guerra, e ele sai vitorioso, é que ele dá o dízimo de tudo a Melquisedeque. O que é isso tudo? Mas na realidade é a totalidade dos despojos que ele havia conquistado durante a guerra. Os despojos dos reis que foram derrotados, mais dos reis que agora foram derrotados por ele. Então ele pega isso e leva até Melquisedeque como reconhecimento e gratidão a Deus, que é a resposta do item, o motivo da gratidão de Abraão. Então aqui nós já vemos uma prática da entrega do dízimo na época de Abraão, o patriarca, da onde surgiu a nação de Israel. Mas quem é Melquisedeque? O item 2, então, Melquisedeque, o sacerdote do Deus Altíssimo, recebe o dízimo de Abraão. Melquisedeque, seu nome no original, no hebraico, Melquisedeque, significa rei de justiça. E diz que ele é sacerdote de El Elyon, o Deus Altíssimo, ou seja, uma referência aqui no texto ao próprio Deus de Israel, Deus que eles reconheciam. E também, além de sacerdote, ele era rei de Salém. Salém é importante para nós também, porque é a região onde seria edificada a cidade santa, Jerusalém. Então, um texto importante que traz e faz alguns links com a figura do patriarca Abraão, com a relação à cidade altíssima e com os ofícios de rei e sacerdote, que posteriormente também vai ser utilizado em comparação ou uma simbologia com o Messias. Melquisedeque oferece pão e vinho depois de receber o dízimo de Abraão a Abraão, que é sinal de oferta de paz e bênção, ou seja, ele estava numa condição superior a Abraão na interpretação desse contexto, porque ele é quem determina a bênção sobre Abraão. Isso é importante também ressaltar, que o papel dele estar recebendo o dízimo de Abraão, o próprio livro de Hebreus também deixa claro que isso o tornava menor do que Melquisedeque. Aqui é utilizado para fazer também uma comparação com o sacerdócio, que futuramente vai ser feita uma analogia com o próprio sacerdócio de Cristo, lá no livro de Hebreus, sendo superior ao próprio sacerdócio levítico, que eram descendentes de Abraão. Uma vez que Abraão aqui, ele se põe na figura inferior a Melquisedeque ao entregar-lhe o dízimo, os seus descendentes também teriam um sacerdócio inferior a Melquisedeque, ao que o autor dos Hebreus trabalha isso posteriormente. Então, para nós entendermos a figura de Melquisedeque, por que Abraão entregou a ele o dízimo. O item 3, Abraão entregou o dízimo a Melquisedeque e não lhe fez falta, verso 21 a 24. Vemos que após Abraão entregar o dízimo a Melquisedeque, ele vai ao encontro dos outros demais reis, e o rei de Sodoma oferece a Abraão os bens recuperados, como gratidão pelo que ele havia feito. Mas Abraão, diferente das bênçãos e oferta que ele recebe com gratidão, com bom grado de Melquisedeque, de Sodoma e Gomorra, o rei de Sodoma, ele recusa veementemente, para demonstrar que ele não dependia daqueles reis e nem daqueles bens. Ele não quer de forma alguma. Talvez, se estivéssemos lá, poderíamos aproveitar essa oportunidade para ganhar algo mais. Então aqui demonstra o despreendimento de Abraão em relação aos bens materiais. Ele aqui também vale ressaltar que ratifica mais uma vez esse desprendimento, porque Abraão já havia demonstrado também quando havia separado de Ló, o seu sobrinho, quando ele começa a haver brigas entre os servos de Abraão e de Ló, e ele deixa Ló escolher para onde ir. Então demonstra que Abraão era uma pessoa desprendida. Os valores materiais, os bens materiais, não é que definiam a sua vida, que dava diretriz no seu comportamento, no seu relacionamento. Pelo contrário, ele valorizava mais as pessoas do que a questão dos bens materiais. E por isso que ele tinha facilidade para entregar os dízimos. E ela diz aqui que ele não fez falta a Abraão, por quê? Porque ele continuou sendo uma pessoa próspera
o fato dele não tomar os despojos que ali foram cedidos a ele, ele demonstra desprendimento e, ao mesmo tempo, por essa sua característica, uma pessoa abençoada, que foi bem sucedida, sem precisar tirar vantagem das situações ou das pessoas. E aqui, que mais uma vez eu falo, que a pessoa que é desprendida, ela é controlada, ela faz um controle melhor da sua situação financeira, como a pessoa que é desprendida e das contribuições e oferta para a igreja. Geralmente são pessoas que conseguem fazer isso porque eles controlam a sua vida financeira. Muitas pessoas não conseguem porque ela não tem controle, mesmo na sua vida secular. Então, por isso que a lição coloca a entrega do dízimo e oferta como um disciplinador, ou seja, as pessoas exercitarem isso de forma que eles possam entregar e, ao mesmo tempo, isso ser tratado de forma, administrado de forma correta, de forma ótima na sua vida, e ela consiga, então, contribuir e, ao mesmo tempo, ter a sua vida equilibrada, ou seja, ter um controle da sua vida. Então, é uma forma de lidar com os meios materiais. Aplicação prática desse tópico. Você tem um bom controle econômico e financeiro? Aí vem a pergunta para você, professor, e para você falar com os jovens também. Muitos jovens, é nesse momento que eles precisam ter essa orientação, como já dei o exemplo anterior aqui dos meus filhos, para que numa vida adulta eles não tenham dificuldade e, ao mesmo tempo, tendo uma vida equilibrada, poderão contribuir também para o reino de Deus, ou seja, ter o controle entre aquilo que ele ganha e aquilo que ele recebe. Como você lida com a questão do dízimo? Então fica para as pessoas pensarem, leve os jovens a pensarem sobre isso. Então a narrativa de Gênesis 14 mostra que Abraão era desprendido de bens materiais, por isso teve uma vida equilibrada e próspera. O tópico 2, com o título Os contribuintes fiéis têm uma vida equilibrada e garantia de bênção espirituais. O primeiro item com o título Paulo incentiva a prática de contribuições para os menos favorecidos. Aqui nós utilizamos um texto que muitas vezes é utilizado na palavra de oferta, que algumas igrejas utilizam, 2 Coríntios 9, para incentivar as pessoas a contribuírem. Então nós vamos analisar aqui se esse texto realmente é utilizado de forma adequada. Paulo utiliza 2 capítulos nessa epístola para falar a respeito das contribuições aos pobres de Jerusalém. Então esse texto, que geralmente é usado 9:9 para essa oferta, está dentro desse contexto, que Paulo está trabalhando com as comunidades cristãs criadas na época, para que elas pudessem contribuir para os irmãos de Jerusalém que estavam passando necessidade. E para incentivar os coríntios a contribuírem, ele utiliza o exemplo das igrejas da Macedônia, que era uma região muito mais pobre que a região de Corinto, que era uma cidade portuária, com um bom potencial comercial, e diferente da Macedônia, que era uma região mais pobre, mas eles contribuíam com generosidade, ofertas e bens materiais. Então Paulo utiliza esse exemplo, ou seja, eles que são mais pobres do que vocês, eles contribuem. Então utiliza isso como um incentivo para que os coríntios também viessem a contribuir. Uma contribuição consciente da igualdade e não de sobrecarga, ou seja, não explorando também os coríntios, mas verificar dentro da sua necessidade para contribuir para os irmãos de Jerusalém. Esse contexto de 2 Coríntios 9:10 está dentro desse contexto maior das contribuições para o povo de Jerusalém, os irmãos de Jerusalém. E o verso 9:10 diz que aqueles que contribuem, qual o resultado esperado? Paulo deixa bem claro, também multiplicará a vossa sementeira e aumentará os frutos da vossa justiça. Então as pessoas costumam utilizar isso daqui como multiplicará a vossa sementeira como um incentivo à barganha com Deus. Contribua para que Deus venha abençoar você 10, 15, 20 vezes mais. Mas se você ficar atento com o final do texto, você vai ver que aumentará os frutos da vossa justiça. Então essa semente está relacionada com a justiça e não com troca e barganha com Deus por causa da oferta. Nós já trabalhamos em lições anteriores também em relação a isso. Então a recompensa aqui, no caso, não é a riqueza, mas, como muitos ensinam, frutos de justiça, ou seja, as pessoas que são incentivadas e começam a praticar a boa obra da contribuição e também auxílio às pessoas que necessitam, essas pessoas vão
se acostumando e vão se envolvendo de tal forma com a obra de Deus, com a ajuda solidária, que essas pessoas passam a ter um coração voltado para a ajuda às pessoas, como fruto de justiça, ou seja, auxiliando as pessoas com maiores necessidades. Então, as pessoas com compromisso de ajudar têm uma tendência de não viver em função do acúmulo de bens materiais, porque muitas pessoas não ajudam por amor aos seus bens, por amor ao dinheiro, por isso não contribuem. Item 2. Jesus ratifica a entrega do dízimo, mas critica sua prática sem justiça, misericórdia e fé, com base em Mateus 23 e 23, que é um texto do Novo Testamento, que também fala, ou o único texto que fala, sobre dízimo diretamente. Esse Mateus 23, 23, esse texto, esse versículo, faz parte de um contexto de conflito entre Jesus e os escribas e os fariseus. Jesus está chamando a atenção para a falsa religiosidade dos escribas e fariseus. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, Jesus fala, porque pagais o dízimo da hortelã, do endro e do caminho. Ou seja, pode ter a impressão que Jesus está criticando o pagamento do dízimo, mas na realidade não é isso que ele está falando, né? Porque o dízimo era uma prática comum. A prática comum era tanto de rebanhos, vinho, grão e óleo. Não citava, aqui no caso, sobre essas plantações. Mas Jesus, ele chama a atenção aqui, não é porque eles estavam pagando. Ele reconhece esse acréscimo das ervas, que não era normal, mas ele reprova a motivação com que as pessoas faziam isso. Porque eles estavam fazendo buscando a sua própria justificação, mas estavam negligenciando a justiça, a misericórdia e a fé, que são causas maiores do que o pagamento do dízimo. Então Jesus não reprova a prática do dízimo e ele reforça que maior prática do que a entrega do dízimo é a misericórdia, a justiça e a fé. Ou seja, a motivação ela é muito mais importante do que a própria prática. Então isso que nós temos que parar aqui e pensar, porque não pode ser simplesmente por um cumprimento de ritual, mas por algo voluntário, deve ser feliz, de forma voluntária, feliz e com boas intenções, com boas motivações. O item 3, o dízimo e a parábola do fariseu e do publicano. Já trabalhei isso também no livro de Mateus, sobre essa parábola do fariseu publicano. Aqui só vou reforçar que os fariseus, os judeus, devem ter ficado muito irritados com Jesus quando ele dá esse exemplo. No exemplo em que o fariseu ele tenta se justificar pelos dízimos que paga, pelas orações, pela esmola, pelo jejum, e diz Jesus que ele sai sem a sua justificação, porque estava baseado nas suas próprias obras. Mas por outro lado, ele traz o exemplo do publicano, que era um dos mais odiados pelos judeus, que cobrava impostos para os romanos. Diz que ele não se apoia na sua obra, não se apoia, mas ele se coloca como incapaz de chegar diante de Deus, diante da sua incapacidade, dos seus pecados, dos seus males, e clama pela misericórdia de Deus. E Deus, então, o justifica. Jesus deixa bem claro, desses, qual saiu justificado? Então ele coloca o publicano como justificado diante de Deus, aquele que era odiado pelos judeus. Por quê? Por causa da motivação, o que está dentro do coração. Então Jesus não estava reprovando as práticas boas, mas a motivação para essas práticas. Aplicação prática. Jovem, você tem disposição para contribuir com a obra de Deus em sua igreja? Então, como que está o seu envolvimento, a sua contribuição? Para você pensar. Deus abençoa aqueles que contribuem com alegria e com a motivação correta. Então, não é simplesmente contribuir. Por que eu estou contribuindo? Isso é muito importante. Então, o que nós aprendemos hoje nesta lição? A narrativa de Gênesis 14 demonstra que Abraão era desprendido de bens materiais, por isso ele tinha uma vida equilibrada e próspera. Ou seja, esse desprendimento fazia dele uma pessoa que sabia ter um bom controle da sua vida financeira. As contribuições de dízimo não são meios de barganhar com Deus, mas boa forma de lidar com o dinheiro de forma solidária. Então, o objetivo não é barganhar, mas sim participar voluntariamente, de forma feliz, contribuindo para a igreja e também para as pessoas mais necessitadas. Jesus ratificou a entrega do dízimo, mas repeliu veementemente essa prática para promoção pessoal ou meio de justificação. Então não é esse o objetivo do dízimos e das ofertas. Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima lição, até o próximo vídeo. Que Deus continue abençoando você e a sua família.
EAD, a editora da Escola Dominical.